Olá, internautas conectados da MTV, estamos de volta diretamente aqui dos estúdios no Diário da Manhã e vamos falar sobre cinema. E a minha convidada de hoje, nessa sexta-feira, é a Isabela Eva. Nós vamos falar sobre cinema e a gente, enfim, como apresentá-la como cineasta, enfim, é multimídia, faz muita coisa. Ela é cineasta, ela é cantora, ela é roteirista, ela é escritora, Fabulosa, ela é né? atriz, ela é um monte disso tudo e a gente vai conversar sobre o Fast Cine. Hoje vai ser sobre cinema. Nessa segunda-feira, o Fast Cine apresentará algumas obras da Isabela e a gente vai falar sobre esses trabalhos que serão apresentados no Fast Cine, lá no Cine Ouro, na segunda-feira, dia 11, a partir das 19 horas. Um prazer recebê-la aqui. Tudo bem, Isabela? Tudo bem, prazer enorme também estar aqui hoje. Agradecer o espaço, a gente poder falar um pouco do nosso trabalho. É sempre bacana, né? Esses espaços que a gente tem culturais aqui em Goiânia. Bacana. Bom, primeiro falar sobre, para quem não conhece o trabalho e toda a versatilidade da Isabela, você já tem um longo caminho pelas artes, né? E várias vertentes, né? Mas você, como é que você se apresenta, se intitula, onde você se encontra mais? Ou depende muito do que você está fazendo? Eu comecei em Brasília no teatro, mas eu já sempre compunha com violão. Então, assim, a minha relação com a música e como artista de teatro, de cinema, sempre foi em paralelo. Eu nunca consegui separar essas duas atividades, assim. Até porque eu acho que o cinema, como sétima arte, a música, ela fala muito, né, no filme. Então, assim, essa relação ela é muito fácil. Sim, Então, e assim, aqui em Goiânia, quando eu morei em Brasília, no Rio, e logo que eu cheguei aqui, eu consegui começar essa parte de música também. Montei uma banda, né, de metal, que é a Bela Utopia, que a sim. gente está fazendo um trabalho bem legal, que inclusive a gente fez a trilha do Quarto 10 do meu filme. Então, assim, eu acho que são essas as atividades do cinema e da música que eu realmente tenho uma paixão, assim, eu não consigo dizer eu sou uma coisa, eu sou uma coisa. Eu tento fazer as duas sempre em paralelo, assim, porque realmente eu gosto muito dessas duas coisas da minha vida. E o trabalho de direção, o trabalho de cineasta, como é que surgiu e você se sentiu na necessidade de escrever as suas histórias, as histórias que você ia Aham. trabalhar? Por exemplo, eu sou prima do Fábio Barreto, do Bruno Barreto, né, que são diretores. São ícones E, do assim, cinema então, brasileiro. desde criança eu ia para o Rio, às vezes, acompanhava de perto edição de alguns filmes. Aquilo foi me trazendo assim uma verdadeira paixão por todo aquele cenário, toda aquela história. E escrever, assim, eu sempre gostei muito de escrever histórias, assim, de roteiros, principalmente de coisas reais, da vida real. Eu sou muito observadora das coisas da vida. E essa história do caso do Quarto 10, né, da Roberta Jamile e tudo, logo que eu cheguei em Goiânia, depois de 2010, 2011 mais ou menos, eu comecei pesquisando na internet, eu achei essa história. Falei, caramba, isso dá um filme. E foi desde essa época que eu comecei a pesquisar assim a fundo, conheci o Dr. Antônio. Estou adiantando um pouco a Sim, história, sim. mas só para conhecer o Dr. Antônio e ele me deu todo o caso, todo o processo e eu fui fazendo uma pesquisa. E assim, a direção foi uma coisa natural. Eu tinha feito já uma direção de um outro filme, fiz a direção do clipe da banda, O Dilema do Prisioneiro. E vi que eu falei, eu acho que se a gente for fazendo assim aos poucos, não é tão difícil, né? Dá para ir fazendo. E fui apaixonando por essa parte de direção também, que como atriz, eu gosto muito de dirigir atores, de trocar esse diálogo com os atores, na interpretação. Então é muito legal, eu gosto muito. Bom, já adiantando então, nessa segunda-feira teremos então a exibição de 3 trabalhos audiovisual da Isabela, entre eles um destaque, talvez seja o filme Quarto 10, que ela acabou de falar, que é, enfim, uma história que ficou bastante conhecida no Brasil e até no exterior, que é o caso da Vilma Martins, enfim, dos sequestros de criança. O caso mais famoso foi o caso do Pedrinho. E o caso dela foi investigado pelo então delegado da Polícia Civil de Goiás, o Antônio Gonçalves, que faleceu alguns anos atrás naquele fatídico acidente de helicóptero que vitimou Infelizmente. não só ele, mas também tantos outros delegados e também funcionários da Polícia Técnica Científica. Enfim, foi uma tragédia na Polícia Civil em Goiás. E o filme, ele contribuiu com o filme, na verdade. Ele tava Muito. literalmente te ajudando no roteiro, né? Muito. A pesquisa, assim,
de detalhes da história. Tanto que quando eu conheci ele, eu tinha um roteiro, ele falou, não, tipo assim, vai estudar, né? Vai para casa e vai estudar. E aí eu li todo o processo, todos os depoimentos, e eu fui descobrindo coisas que eu falei, caramba, realmente é coisa de cinema. Né? Assim, o corte da barriga, um parto falso, a questão do cigarro. E aí eu trouxe o Stepan Necessian para fazer o papel do delegado, que emocionou todos os colegas, que a gente gravou dentro da DEIC, que foi a casa que ele foi na época do caso. E na época, infelizmente, ele faleceu antes do filme ser lançado, faleceu em 2012, e foi uma tragédia que atrasou não só o meu psicológico, mas a parte técnica do filme. Mas ano passado tudo deu certo e o filme foi lançado no Lumière, foi um pré-lançamento de muito sucesso. Bacana, vamos ver o trailer do filme? Tá perdida, menina? Vivian, agora é a hora. Acho bom você ir lá. E então, dona Vivian, vamos fazer o exame? Doutor, minha cliente acha um absurdo esse pedido de DNA, doutor. Eu e a Vivian nos casamos. Então, depois do senhor, ela não poderia ter mais filhos? Até hoje, eu sinto o cheiro de neném da minha filha. Me desculpe, dona Fabíola, mas eu tive muito medo. Confere se tá certinho. Não tem necessidade, eu confio em vocês. Nada disso me importa. Vocês não entenderam ainda, mas essa mulher não me importa. Ô, minha filha, faz esse exame pra mamãe, faz. Levanta, Vivi! Mostra as mãos! Mostra pra cima! Mostra as mãos! Tá aí, o quarto 10, que tem também, você dirige juntamente com o Sidney, né? O Sidney Rogério. A Movie Films, que fez a parceria comigo no projeto, foram super importantes para mim no filme. E a gente fez a direção juntos, né? Tá bacana. Inclusive, você disse que a trilha do filme foi feita também por você, né? Foi feita Bela Utopia, junto com o Rock Lab, né? O Gustavo. Sérgio Reis cedeu uma música dele, Coração de Papel. E o Amado Batista com o No Hospital. E eles foram no lançamento, o Sérgio Reis também fez um show lá pra gente, foi muito emocionante, foi muito legal. Bom, a noite ela vai abrir com o lançamento também, uma parte ali em que você vai se dedicar a autografar um livro que conta a trajetória, a história do delegado Antônio Gonçalves, né? Sim. Quando eu conheci ele na época, ele me pediu, ele falou, eu queria te pedir um favor, fazer a minha biografia. Aí a gente lança o filme junto com o livro. Ah, que legal. E aí eu topei a aventura, assim, vamos dizer, na época. E infelizmente só saiu esse ano o filme, o livro, com o apoio da família também. Então, assim, é legal, porque quando a pessoa lê o livro e vê o filme, entende várias passagens, né? A gente está trabalhando agora o projeto para fazer o longa. Ah, perfeito. Né? A gente quer trabalhar o longa agora, o Sérgio Reis vai dar também todo o apoio para a gente. Então, o curto é muito difícil, né, Alex? A gente contar uma história com tantos detalhes. Então, é legal o livro, porque o livro conta a vida dele, mas a gente conta com detalhes todo, é como se fosse assim, um diário de tudo que ele, todos os passos que ele fez para chegar até a prisão dela. Então, é muito interessante quem puder comprar. Eu vou estar autografando também lá na segunda-feira. Tá aí o livro Antônio Gonçalves, O Coração da Lei. Né? Esse livro que foi lançado e publicado pela editora Kelps. Né? E a gente faz essa trajetória dele desde a infância até chegar em Goiânia. Ele veio do Nordeste, né? do Piauí, e até o inquérito da Vilma, do caso da Roberta, com todos os detalhes. Com fotos. É bem completo, bem legal. Assim. Bacana. E além do filme e o lançamento do livro biográfico do Antônio Gonçalves, também teremos um documentário. Sim. O Bom
O bom da vida É tudo que não é tudo que não presta. Olha o título do documentário. Que também tem você conta com a parceria do Egon da Silva, né? ele dirigiu comigo. Ele fez o. Esse documentário são 6 minutos. A gente ia participar de um festival que tem aqui em Goiânia que chama Gol Filmes. Sim. Que é um que você faz um filme em 24 horas. Sim. E a gente teve algum problema de edição, não deu tempo de mandar, e a gente foi para as ruas, e eu fui conversar com alguns personagens, moradores de rua, usuários de droga, e eu fui começando a perceber que aquelas pessoas que às vezes você passa por elas e acha que elas estão só ali numa situação de nada, né, nada na cabeça, foram pessoas que trouxeram coisas assim muito interessantes, assim, de um conhecimento, então foi bem legal, assim, de opiniões políticas. Então a gente simplesmente ligou a câmera e fui trazendo algumas coisas à tona, assim, com o livro, que eu entregava o livro na mão deles. E ficou interessante, assim, eu acho que e no final a gente fala, né, diga não às drogas. E esse título foi porque um dos entrevistados, ele fala, olha, para mim o lado bom da vida, na verdade, é tudo que não presta. Ele mesmo fala isso. Então ele fala, e para mim o lado bom da vida é não usar drogas. Então eu fui deixando isso acontecer e virou um documentário, assim. Eu nunca tinha feito um documentário e eu achei bem interessante. Foi legal. Bacana. E também teremos outro trabalho, que é o videoclipe Dilema de um Prisioneiro, que é um videoclipe que foi dirigido por você, foi criado por você, da banda do qual você é a frontwoman. Né? Frontwoman. Então, esse clipe, eu fui até a CPP e pedi para gravar dentro da CPP. Então, a minha ideia era a gente fazer um clipe como o Metallica fez, o Sun Anger, Sim. com os presidiários, né, com a participação deles, para a gente levar a música como uma terapia, como uma forma de um momento de libertação, né? Mas eles não autorizaram, eles acharam que, por ser uma música mais de metal, mais rock, que poderia, assim, instigar alguma coisa violenta. E, na verdade, infelizmente, não é nada disso. Às vezes é muito ao contrário. Exatamente. Mas a gente acabou fazendo sem a participação deles. Eu criei um mini curta no começo do clipe, com a participação de alguns atores goianos. E conta a história de um prisioneiro, né, que um cara que perde a cabeça. E a música fala muito disso, né, que a gente, hoje, às vezes, a gente perde a cabeça por muito pouco, né? Sim. Principalmente crime passional, que tem acontecido muito. Verdade. Então, ele acaba sendo preso. Então, a gente é meio que um diálogo, porque as letras da banda são minhas, né? Todas minhas. E o disco chama Dilema do Prisioneiro. Então, é toda uma linguagem em cima disso, né? Que eu sempre costumo brincar isso, que somos todos prisioneiros de uma situação, né? Então, hoje em dia, quem está preso não é só quem está dentro da cadeia. Mas, então, é todo um discurso em cima disso. E fazer o clipe dentro da prisão foi uma coisa diferente para a gente, porque foi real. Sim. Né? Eu não queria que fosse fake, um cenário. Então, as fotos a gente fez dentro de um presídio, dentro de uma cela. As fotos do CD, então a gente foi dentro da cela também. Porque eu queria muito passar essa realidade que hoje é uma coisa que me chama muita atenção, a situação do nosso sistema dos presídios no Brasil. Eu acho isso muito sério. Então, eu quis contar um pouco isso, mas de uma forma assim, com diversão, né? Que eu acho que a música, ela tem essa missão, Ela tem né? a missão de entreter também, né? De não trazer é só mais ficar... leveza. Exatamente. Muito bem, então só recapitulando tudo isso então, na segunda-feira, dia 11, nessa segunda-feira, a partir das 19 horas, no Cine Ouro. No Cine Ouro, o Fast Cine então será com essa moça aqui que realmente bate o escanteio, corre lá, cabeceia, ainda dá tempo de correr pro gol para defender a bola. E agradecer muito a Débora Torres e o Miguel Jorge, Débora porque Torres. eu sou fã deles. E quando Miguel, eles me inclusive, convidaram... teve aqui na semana passada para falar sobre o lançamento do livro dele, que teve na semana passada, você também participou, que né? Eu fui a fadinha. Você foi a fadinha lá, né? O Miguel que trouxe aqui um livro falando sobre Natal, poemas natalinos. Enfim, o Miguel é uma pessoa fantástica, uma pessoa... Fantástica, nossa, para mim foi uma emoção participar, porque eu sou fã deles. É uma honra, né, assim, começando como diretora, tenho muita experiência como atriz e tudo. Então, para mim é uma honra estar ali no Festine. Eu queria convidar todos vocês que puderem lá prestigiar essa noite e dar uma força para o Festine, que é um festival bem legal em Goiânia.
bacana demais a conta e dá uma força e tanto para os nossos produtores de cinema em Goiás, que não são poucos Verdade. valorizados, mas são muitos. São muitos e de qualidade, que é o mais interessante. Eu, particularmente, tenho um monte de amigos cineastas aí, e eu acho que a produção audiovisual em Goiás precisa ser mais valorizada e nós temos grandes nomes, temos grandes mentes e pessoas que realmente fazem trabalho E maravilhoso. você é ator, né? Eu já convidei o Alex para fazer o próximo filme com a gente. Estou retomando o ofício de ator depois de quase 10 anos aí parado, estou Que retomando. legal. E também um trabalho audiovisual que eu também me meto, às vezes, estou finalizando agora um documentário sobre a vida e obra legal. do Bariane Hortêncio, também me meto aí nessas coisas Que de é um ficar... grande escritor, né, que a gente tem também. Bariane né? Hortência é uma cara, aos seus 94 anos Eu de idade... sempre vejo ele caminhando ali perto da minha casa no bosque. Exatamente. É uma rotina muito legal ele, é um cara Exatamente. guerreiro. No final do ano passado, no dia 30 de dezembro, eu fui para casa dele para trocar uma ideia com ele, para conversar com ele. Ele estava de bermuda e camiseta e tinha acabado, era cedinho, ele tinha acabado de chegar do bosque, de fazer caminhada, e ele faz aquela caminhada aproximadamente 45, 50 anos que ele faz diariamente. que É legal. impressionante, com uma saúde incrível e que eu desejo para todos nós, para você, muita saúde e vida longa para produzir até os 90 e poucos anos. Como Tava tão bom. Mas você vai voltar em outras oportunidades Tá aqui para bom, falar eu de quero. outras facetas da Isabela. Como eu disse, nós estamos conversando com a cineasta hoje. Verdade. Nós temos a atriz, nós temos a cantora, temos a roteirista, nós temos, enfim, o trabalho na banda, que é um trabalho fantástico. Né? Inclusive, o André Jorge, vamos encerrar com um trecho do clipe, tá bom? Aí você pode subir o áudio para as pessoas sentirem o poder da voz dessa moça aqui, que realmente é metaleira, pesado pra caramba. Você vê essa cara assim, angelical, acredite, isso pega pesado. Até antes de você chegar, eu estava conversando aqui com o Wellington Carlos, né? O jornalista Wellington Carlos, eu estava ouvindo a sua música e vendo o seu clipe. O Wellington, peraí, quem é? Na hora que ele chegou, poxa, esse povo é doido demais, é massa demais. Olha só, olha que voz, pra que homem no metal, com uma voz dessa? Então, vocês vão conferir um trechinho aí do Inclusive, trabalho. agora, só falando rapidinho, a gente foi convidado para entrar num tributo ao Sepultura. Que bacana. Que é um lançamento mundial, é a única banda goiana que vai fazer parte e vai ser lançado agora em dezembro, vai ser muito legal. Que bacana. Então, só um pedacinho do clipe, você vai poder conferir todo o clipe na segunda-feira, lá no Fast Cine, no Cine Ouro, tá certo? Isabela, obrigado pela sua participação. Obrigada a você pelo convite. A vocês. Gente, boa noite a vocês. Aquele abraço, obrigado, tchau, tchau. E mais um pouquinho aí de Isabela Eva. Esqueça o pecado, enfrente o momento, e quem está ao seu lado, não vai criar ilusão. Sonde na linha, levante a cabeça, e quem quer te pisar, não vai sair do chão.